nada mais difícil na análise do The Religious Affections do que destacar capítulo do livro que podemos considerar o mais importante. O livro é de uma simetria absurda. Ele é absolutamente equilibrado. E Jonathan Edwards consegue, de modo genial, apresentar os efeitos do Evangelho no espírito do regenerado, mas em todas as suas dimensões. Impressionante que ele não deixa escapar nada. Agora, do ponto de vista da nossa compreensão do quanto a experiência religiosa pode ser espúria e o avivamento ser falso e o crescimento da igreja ser apenas numérico e não algo que se dá a partir de mais gente santa que é espalhada pelo planeta. Veja, do ponto de vista dos subsídios bíblicos de que dispomos para fazermos uma radiografia da vida de uma igreja, olha, o capítulo no qual Jonathan Edwards responde a pergunta: o que não é sinal de afeição santa? Meu Deus, nós encontramos o que é absolutamente essencial, que nos dá ferramentas, nos dá subsídios, nos dá recursos para nós avaliarmos, veja, entre outras coisas, o que está em curso no nosso país. O Brasil está experimentando avivamento. Nós podemos dizer que toda igreja que alcançou 5 mil, 10 mil membros na nossa nação é evidência de que quem está no seu púlpito está pregando o evangelho e que os bancos dessas mesmas igrejas estão ocupados por verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, vamos agora aos sinais que muitas vezes nos impressionam, mas que não são, do ponto de vista das Sagradas Escrituras, suficientes para que cheguemos à conclusão que uma pessoa se converteu, que uma igreja é uma igreja autêntica e não uma sinagoga de Satanás, que o avivamento chegou. Então prepare-se, porque aquilo que eu passo a falar, com base no que Jonathan Edwards pregou, desmascara o que está em curso no nosso país. E o que ele tem a dizer? Em primeiro lugar, o fato das afeições serem elevadas não significa que o avivamento chegou, como também não significa que não há avivamento, que tudo é emoção barata. Observe que Jonathan Edwards sempre demonstrou preocupação em defender o avivamento que havia ocorrido entre 1734 e 1735. E uma das acusações que eram feitas e que Jonathan Edwards rebateu é que a carga emocional presente nos cultos era muito forte. E muitos, portanto, se levantaram para dizer: isso é emocionalismo puro. E muitas pessoas, portanto, se comportavam até mesmo de uma forma que levava quem as observava à conclusão de que estava diante de alguém que tinha surtado.
E Jonathan Edwards diz o seguinte: olha, não vamos julgar, porque a compreensão do evangelho desperta essas afeições, o coração é inclinado na direção de Deus. Em alguns casos, a compreensão pode ser assim tão especial, tão gloriosa, tão clara, tão nítida, que a pessoa perde a estrutura. Ela não dá conta da informação que recebeu. É sim, mas é claro. Olha, meu Deus do céu, eu já vi pessoas sob o impacto emocional de alguma notícia de perderem a força física, a perna bambear. Você imagine alguém tomando conhecimento num culto, numa pregação, ou lendo um livro, de que Deus o ama desde a eternidade e que seus pecados foram postos na conta de Cristo. Essa pessoa pode realmente ser encontrada sobrecarregada de emoção, de fundo espiritual. Agora, veja, o que ele tem a dizer, contudo, é que a presença dessas afeições não significa que as mesmas sejam graciosas, sejam santas. As pessoas podem estar gritando pelos mais diferentes motivos, que, contudo, não tem relação com o que a alma redimida experimenta em espírito e em verdade na presença de Deus. Em segundo lugar, ele diz que falar muito sobre religião não é sinal de que o avivamento chegou, de que houve conversão. Como também não. É claro que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa então encontra o evangelho, ela tem a tendência de falar sobre o evangelho. O impacto foi extraordinário, ela resolveu problemas crônicos, ficou livre de fobias, de temores, conheceu finalmente um Deus doce, amoroso, paciente, misericordioso, compreendeu que a salvação é pela graça e que Jesus não é um Jesus contra a sua felicidade, mas a favor, da sua vida. E essa pessoa, então, é encontrada falando sobre sua fé. Agora, o fato dessa pessoa ser encontrada falando sobre sua fé não significa que ela tenha nascido de novo. Ela pode estar falando a partir de uma mera experiência psicológica, um interesse egoísta, sabe? Ela consegue, portanto, ver os benefícios que pode extrair da fé, sem, contudo, ver excelência em Deus. Amar a Cristo, ter compreendido que foi salvo pela graça, sem que o merecesse. Olha, eu me lembro de uma vez ter lido o Martin Lloyd Jones dizer que muitos calvinistas julgam que pelo fato de ter interesse pela tradição calvinista, são portadores do espírito do calvinismo. Então, o fato de você encontrar alguém profundamente interessado em história da igreja, até mesmo, falar efusivamente sobre avivamento, não significa que essa pessoa nasceu de novo. Não significa. Então, nós vemos, por exemplo, para mim, o exemplo mais claro que projeta luz sobre tudo o que Jonathan Edwards fala nesse livro sobre os falsos sinais de conversão, é o caso dos fariseus. É impressionante o fervor encontrado no movimento farisaico. E o Senhor Jesus foi muito duro com eles, a ponto de dizer: vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem. Quem tem contato com vocês fica pior. Terceiro lugar, efeitos físicos. Efeitos, veja, no corpo, do contato com a pregação. O que Edwards tem a dizer? Isto pode significar que a pessoa está sob os efeitos das afeições graciosas, mas não necessariamente. O que ele diz? A pessoa pode, conforme eu acabei de mencionar,
ser fisicamente, mas de modo profundo, afetada pelo que ouviu. Ela pode perder os sentidos, pode literalmente cair, desabar no chão, cair de joelhos. Agora, Edwards declara, contudo, meu Deus, que sabedoria, sabe? Quer dizer, a sabedoria consiste na capacidade de nós aplicarmos a verdade à vida. E ele observou o seguinte: é evidente que essas emoções podem ser, quer dizer, essas manifestações físicas podem ser espúrias. De repente você olha, está todo mundo caindo. Mas caindo por quê? O que compreenderam da verdade? Sabe? E o que compreenderam da verdade foi compreendido de modo salvífico? Então, Jonathan Edwards, eu diria o seguinte: se ele entrasse numa reunião na qual as pessoas estão em pé nas cadeiras, ou de joelhos, ou deitadas no chão do templo, ele não as julgaria. Como também não seria capaz de dizer: veja que o avivamento chegou. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato também da experiência não ter sido produzida pelo homem, da pessoa chegar ao ponto de dizer: tudo que ocorreu comigo foi algo que veio de fora para dentro. E o Jonathan Edwards diz o seguinte: olha, essa é a natureza da conversão. A pessoa pode chegar ao ponto de descrever o que houve e estar absolutamente certa que Deus conduziu todo o processo. Eu diria que eu tive uma experiência com a contemplação da beleza de Deus revelada no Evangelho, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, se não me falha a memória, no início dos anos 90, que aquilo foi conduzido claramente pelo Espírito Santo. Uma outra experiência que eu tive dirigindo automóvel aqui no bairro onde eu moro, em que o Evangelho, as doutrinas da graça foram reveladas a mim de uma forma completamente nova. Sabe, num dia que eu provei da mais profunda convicção de pecado e do mais profundo arrebatamento de alma por compreender o Evangelho, não tenho a mínima dúvida, eu posso dizer, aquilo foi uma coisa produzida pelo Espírito Santo. Só que Jonathan Edwards, ao mesmo tempo, dizia o seguinte: contudo, no mundo espiritual existe a manifestação do espírito maligno que se apresenta como anjo de luz. E essa pessoa, portanto, ela pode ter dado um testemunho verídico, sabe? Ao descrever tudo que aconteceu em sua vida por força de uma agência externa a ela, e contudo, o que veio de fora para dentro foi de natureza satânica. Sim, dá um exemplo. Meu Deus, poderia dar vários, sabe, de pessoas perversas que interpretaram fatos da sua vida, sabe, como se fossem livramentos de Deus. Veja como que Deus, naquele exato momento, se dirigiu a mim, me encorajando para continuar a seguir a minha missão nesse mundo, apesar do que tentaram fazer contra a minha vida. Olha só, um exemplo é de Adolf Hitler. Tentaram matá-lo, colocaram uma bomba na mesa em que ele usava, né, e tal, e a bomba explodiu. Só que a mesa absorveu o impacto, ele passou incólume, veja só, para no minuto seguinte dizer: e ainda dizem que Deus não está comigo. Sabe? Então, eu sei que essa ilustração, eu estou pensando agora aqui comigo, essa ilustração ela não nos ajuda a entender tanto o ponto, porque ela está falando de alguém, essa que eu estou usando do Hitler, está falando de alguém que interpretou um acontecimento da sua vida como se fosse um sinal do amor de Deus. Então isso é um outro engano, porque para cada obra
autêntica do Espírito Santo a uma falsificação de Satanás. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que essa pessoa pode chegar ao ponto de dar o seguinte testemunho, e aí naquele momento da mais intensa dificuldade, quando, portanto, pessoas se levantaram para destruir a minha vida, eu corri para a Bíblia e abri a palavra de Deus e vi Deus ali encorajando o seu servo aí adiante na sua missão, quando se trata de um canalha, de alguém que está usando a fé em proveito próprio, que transformou a igreja numa sinagoga de Satanás. E toda oposição que ele está sofrendo, ele julga que a oposição que está sendo feita é um verdadeiro profeta, quando, na verdade, ele é o sal que perdeu o gosto e que está sendo pisado pelos homens. A vinda de textos bíblicos à mente, um após o outro. Ele diz, isso não significa que uma pessoa nasceu de novo. Então a pessoa dá o testemunho dela e ela pode dizer, e aí estava eu, naquele momento da mais profunda culpa, com medo de ser lançado no inferno, e aí eu vi Cristo sorridente olhando para mim e dizendo, não tema, servo meu e tal. Quando na verdade, o que essa pessoa teve foi simplesmente, experimentou, foi simplesmente o impacto de uma imaginação, Cristo sorrindo para ela. E aplicando a Bíblia de um modo que só pode ser aplicado à vida do crente. Eu estou dizendo isso a você, um canalha pode entrar num culto, ouvir uma pregação sobre o Salmo 23 e pensar que Deus está se dirigindo a ele, quando o Salmo 23 só serve para quem constituiu Deus pastor da sua vida, para quem vive como uma ovelha do Criador. E pode ocorrer o oposto. O cristão mais piedoso, mais consciencioso, mais temente, ser objeto dos terrores do inferno pelo fato dos espíritos do mal lançarem culpa sobre sua mente, e para tal, usando a Bíblia. Então, verso que só se aplica à vida de empedernidos, sendo apresentados para os verdadeiros filhos de Deus, e o oposto. Promessas que só dizem respeito à vida dos santos sendo apresentadas, quer dizer, ou acolhidas por gente que não se converteu. Então, Jonathan Edwards diz, olha, isso aí também temos que tomar muito cuidado. Olha, em sexto lugar, quer dizer, aparência de amor. Sabe? Então, da pessoa, quer dizer, porque, veja, no mundo nós percebemos, e Jonathan Edwards destaca isso, ninguém procura imitar um metal barato. Imita-se, isso sim, prata e, acima de tudo, ouro. Então, o que de mais precioso nós encontramos na Bíblia pode, veja, chegar a nós de uma forma enganosa. O que eu estou querendo dizer é de nós interpretarmos um sentimento como esse tão precioso, que é, meu Deus, é o principal fruto do novo nascimento, sabe? Mas de nós interpretarmos o sentimento, atribuindo a ele uma autenticidade, quando na verdade nós estamos vivendo uma experiência espúria. De nós chamarmos de amor o que na verdade é condescendência com o pecado. De nós chamarmos de amor a Deus o que na verdade é um sentimento provisório, que vai evaporar na primeira aprovação. Ou então, está lembrado do que a própria Bíblia declara? Que o amor de muitos esfriará. É sobre isso que Jonathan Edwards está dizendo. Esse é um amor espúrio, é um amor de curta duração que não resiste aos testes da vida. Então, a aparência de amor, sabe? Quer dizer, ela é uma das formas do mundo das trevas distanciar a igreja do ideal do amor. Olha, é importante nós pensarmos no fato de que a idolatria mais difícil de ser detectada pela igreja é a que envolve o culto ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Só que um Deus que não é o Deus dos evangelhos,
um Cristo que não existe. A suprema obra do mundo das trevas é nos distanciar do Deus verdadeiro a partir da apresentação, sabe, de um Deus falso, que leva o nome do Deus verdadeiro. E o maior inimigo de Cristo, veja, não é a negação da palavra Cristo, ou a tentativa de se negar a pessoa de Cristo. O maior inimigo de Cristo é o falso Cristo. Então, de pessoas que são vistas se relacionando com Cristo que não existe. Jonathan Edwards, veja só, tudo que ele está dizendo no The Religions Affections foi o que ele viu nos seus dias. Ele percebeu todas essas falsificações espirituais e as denunciou. E por que ele o fez? Por causa da sua profunda decepção com parte do que aconteceu. Ele defendeu o avivamento. E ele o fez bem. Porque houve, de fato, uma obra espantosa do Espírito Santo, repito, entre 1734 e 1735. E a começar pela sua igreja. Contudo, ele viu que muita gente não havia se convertido. E que muitas pessoas que demonstravam ter nascido de novo apresentavam fraquezas morais inaceitáveis. Ele também menciona, em sétimo lugar, várias afeições religiosas. Sabe, uma seguindo a outra. Aí ele diz o seguinte, olha o que eu destaquei no meu resuminho do livro. Pode acontecer da pessoa ter uma falsa certeza de salvação que conduz a outras afeições mais. Agora, onde que se percebe ali a obra do diabo? Na falta de simetria dessas afeições. Porque, veja, o início da experiência, a gênese, é espúria. Então, é claro que você não pode esperar água doce de uma fonte amargosa. A experiência foi espúria. Essa pessoa foi levada por falsos motivos a crer que é crente. E aí, é claro, ao acreditar que ela é crente, ela passa a acreditar nas promessas de Deus para a vida dos crentes. E assim ela experimenta algumas afeições, mas como a natureza dessa experiência não é autêntica, ela evidencia a sua hipocrisia na falta de simetria de caráter. Olha, eu quero dizer o seguinte, quando a porta de entrada da igreja não é a vera pregação do evangelho, que anuncia o juízo divino sobre os pecadores, e Cristo como Redentor, com aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados, não como Cristo que veio para nos fazer felizes, mas o Cristo que veio para nos salvar, embora essa salvação tenha como objetivo a nossa felicidade. Quando tal acontece, nós passamos a ter na igreja pessoas que não têm o Espírito de Cristo, a alma do Evangelho, porque só quando compreendemos o Evangelho que nós manifestamos a alma do Evangelho, o Espírito de Cristo, a vida do Senhor Jesus. Caso contrário, nós experimentaremos aquelas afeições que são condizentes com a natureza da conversão espúria, que é totalmente baseada em egoísmo. E por isso nós vemos essas aberrações no Brasil. Lá está o sujeito, ele está com a Bíblia na mão, está frequentando o culto, ele tem um grupo pequeno na sua casa, mas ele é uma praga. Ele é indiferente para a causa do necessitado. E por quê? Ele é duro nas suas relações. Ele tem dificuldade em perdoar porque não entendeu nada. Nada. E ele prossegue dizendo o seguinte, olha só, em oitavo lugar, conforto e alegria. A pessoa pode experimentar conforto e alegria e não ter nascido de novo. Então, Satanás, ele pode, inclusive, imitar a ordem da salvação. Sim, a pessoa entende de uma forma equivocada o Evangelho, experimenta afeições que não são santas, são intensas, mas não são graciosas, e assim essa pessoa vai vivendo nessa ilusão. Olha, observe uma coisa, que eu acho que sobre a qual ele vai falar mais adiante, que é a seguinte:
que os falsos convertidos costumam ser os que têm mais segurança da sua salvação. Porque essa segurança não está baseada na verdade. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? O cristão verdadeiro, quando ouve uma pregação evangelística, ele treme. Porque ele sabe que Deus deve ser temido. Ele tem horror à ideia de um ser humano perder sua alma para sempre. Dele perder sua alma para sempre. Ele odeia o pecado e ele tem a plena noção do quanto que o pecado está arraigado na natureza humana. Então ele vê tudo, de certa forma, como um milagre da graça. Sabe? Como a sua salvação como espantosa. Tudo lhe faz perder o fôlego, enquanto que o falso convertido tem todas as coisas como líquidas e certas. Ele não tem uma noção da gravidade do pecado. Ele não tem uma ideia exata da ira vindoura. Pouco, nada conhece sobre a majestade divina, sobre o temor que é devido a Deus. Pouco compreende sobre as consequências práticas da autêntica conversão para a vida do convertido. E por isso ele é encontrado altissimamente seguro da sua salvação, nada o abala. Ele ouve aquelas mensagens mais claras, mais, eu diria, emocionantes, positivamente emocionantes, do Evangelho, da obra de santificação do Espírito Santo, e ele pensa em quem está sentado ao seu lado, e não na sua vida, porque ele julga que está acima do bem e do mal. Bom, Jonathan Edwards também declara em 9º lugar, estar envolvido com religião e culto. Frequentar a igreja, estar, vigílias e tal, ele está dizendo o seguinte, isso pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, observe que os fariseus viviam nas sinagogas, viviam no templo. Observe, por exemplo, as denúncias dos profetas Ezequiel, Jeremias e Isaías. O que eles observavam no Israel dos seus dias. É impressionante esse povo. Eles continuam frequentando o templo. Continuam praticando os seus sacrifícios. O que levou Isaías a dizer, sabe? Quer dizer, Deus usar Isaías para dizer, eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Havia ajuntamento solene. As pessoas eram vistas envolvidas com a adoração. Está lembrado? Com a adoração e contudo não praticavam nada do que Moisés prescrevia. Observe, por exemplo, Isaías profetizando contra a prática de jejuns, veja, feitas por homens com mãos sujas de sangue. Então, não é sinal. O templo superlotado pode ser, é claro, você nasceu de novo, você tem prazer em estar com os irmãos e adorar a Cristo e ouvir a pregação da palavra. Agora, nem sempre podemos estar certos disso. Sabe? Quer dizer, nem sempre isso é evidência de avivamento. Na verdade, nós não podemos nunca dar como líquida e certa a chegada do avivamento ou de uma autêntica obra de regeneração na vida da maioria da membresia da igreja, pelo fato do culto estar cheio. Agora, é claro que se o avivamento chegar, nós vamos encontrar pessoas no templo adorando, ou dentro de casa, sei lá, debaixo de uma árvore. Você vai encontrar, na verdade, o seguinte, os cristãos juntos adorando ao Pai. Isso você vai encontrar. Agora, 5 mil, 10 mil pessoas juntas, não é assim, e frequentemente juntas, indo à igreja 2, 3, 4 vezes por semana, não é sinal de que o avivamento chegou, necessariamente. Louvar e glorificar a Deus, cantar apaixonadamente, é sinal de novo nascimento? Não necessariamente. Pode ser que sim, Jonathan Edwards diz, pode ser que não. Olhe, por exemplo, para o povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro,
Ele triunfou gloriosamente, todos adorando a Deus para morrerem no deserto por incredulidade. Olhe para a multidão em Jerusalém recebendo Jesus Cristo, hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, e depois pedindo a crucificação de Cristo e a soltura de Barrabás. Então, louvar e glorificar a Deus não é sinal de novo nascimento. Tá? Necessariamente. E por fim, em último lugar, ai meu Deus, eu me excedi aqui demais, 30 minutos. Mas é uma mensagem tão necessária. Eu estou lamentando demais de não poder ter, eu estava pensando o seguinte, é muito livro para comentar. A minha ideia é, até o meu último dia de vida, estar falando sobre os livros que eu li. Espero que Deus me mantenha nessa batida. Eu quero apresentar aos irmãos os livros que li que marcaram a minha vida, ou os livros que li recentemente e extrair deles o que eu achei de bom. Eu quero fazer isso. É muito livro, então eu não posso reproduzir página por página de cada livro, senão eu não vou terminar isso nunca. Tem muito livro para comentar, então eu falei o seguinte para Deus, olha, eu vou apresentar os pontos principais, mas a tentação foi grande, porque esse livro é um negócio tão maravilhoso que o meu desejo foi o de reproduzir parágrafos inteiros. Contudo, ficaria um trabalho assim interminável. Quer dizer, eu ficaria o ano inteiro somente tratando do The Religious Affections. Vamos agora para o último ponto, e aqui eu encerro. Vamos lá. Ele diz assim, certeza de salvação. A pessoa está certa de que foi salva. Pode ser sinal de novo nascimento, mas pode ser que não. Aí ele diz o seguinte, olha só. Porque os hipócritas costumam estar mais certos da sua salvação do que os santos. Sabe? E ele fala, sobre isso eu já falei, então não vou repetir. Agora ele menciona nas páginas 100, 101, 102, desse livro que está servindo de base para essa série, sobre a coisa de você andar pela fé, de você crer que está bem pela fé. Ele diz o seguinte, isso é um perigo. Porque uma coisa é eu crer que, pela fé, eu estar certo que apesar dos meus pecados, Deus me perdoa, me acolheu por pura graça. Agora, outra coisa é eu não ter uma visão espiritual de Cristo, não amar a Cristo, não ter fé em Cristo, não praticar o cristianismo, não ter o coração tangido pela verdade, estar com a alma destituída dessas afeições graciosas, e eu dizer que pela fé, contudo, eu acredito que eu estou bem. Então isso significa o seguinte, você crê em que crê, você crê que crê. Você acreditar que está bem quando está mal, quando na verdade que a Bíblia diz o seguinte, que Deus nos salva do pecado, da punição do pecado e do pecado. Essa fé é uma fé que nos faz crer que somos salvos pela graça, mas ao mesmo tempo é uma fé que vem acompanhada de luz. É uma fé que é fruto do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você está num estado deplorável de alma, não tem amor por Jesus, Cristo não é precioso para os seus olhos. A Bíblia, você raramente recorre às Sagradas Escrituras e ela não o encanta. Você tem uma dificuldade terrível de amar as pessoas. Raramente é encontrado adorando a Deus, meu Deus, ou manifestando o caráter de Cristo em sua vida. Você deve pedir a Deus conversão e procurar apaixonadamente essas afeições no Espírito Santo. Quer dizer, procurar a Deus, não as afeições, mas procurar a Deus, sabedor do fato que se você o encontrar, você vai experimentar as afeições santas, graciosas no seu coração. É isso. Vou parar por aqui e no próximo vídeo a nossa última análise sobre o The Religious Affections. E nessa última mensagem, olha, eu vou tratar do tema que mais me comoveu na obra inteira. Eu tenho um sistema de botar ponto de exclamação nas sentenças mais importantes dos livros que eu leio. Esse pedaço do The Religious Affections que eu vou comentar no próximo vídeo é o que está mais cheio de ponto de exclamação. É uma coisa espantosa. Ele trata da seguinte questão:
como que um índio, por exemplo, uma pessoa que não teve acesso à cultura ocidental, sabe? Como que essa pessoa pode ter certeza da veracidade do cristianismo? Que o evangelho é a palavra de Deus, que Cristo é o Salvador. Essa pessoa nada sabe de arqueologia, de manuscritologia, de bibliologia. Essa pessoa nunca ouviu falar sobre a palavra apologética, defesa racional do cristianismo. E lá está o missionário prega a palavra de Deus para essa pessoa e essa pessoa é tomada de convicção de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jonathan Edwards procura responder a seguinte pergunta: como tal acontece? Sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom?